Bem, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela presença dos jornalistas que aqui estão, suas equipes de trabalho, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos, os que estão online nos acompanhando, os que estão assistindo pela TV Cultura, pela TV Band News, Rede Vida, Rede Brasil, TV Alesp, TV Jovem Pan, TV UOL, Rádio Capital. Obrigado por estarem nos acompanhando aqui ao vivo no Palácio dos Bandeirantes, nessa coletiva de hoje, 8 de junho, segunda-feira. Participarão desta coletiva o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Guerma, e membro do Comitê de Saúde do Centro de Contingência, general João Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, Coronel Álvaro Camilo, secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e Carlos Carvalho, coordenador do Centro de Contingência, o Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. Nas mensagens, São Paulo exerceu democraticamente o direito às manifestações que ocorreram no último domingo, na Avenida Paulista e no Largo da Batata. Quero cumprimentar o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, aceitando medida proposta pela Procuradoria-Geral do Estado, aceitou e deferiu que as manifestações não acontecessem no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local, como haviam programado na sexta-feira, e o Tribunal de Justiça aceitou a argumentação do governo do Estado para que elas não ocorressem no mesmo local, medida que evitou confrontos e certamente prejuízos físicos e prejuízos financeiros, materiais, se isso tivesse ocorrido. As manifestações na Avenida Paulista e no Largo da Batata ocorreram, e eu quero registrar aqui, de forma democrática e em paz. Apenas no Largo da Batata, após o término da manifestação e sem anuência dos que organizavam a manifestação, cerca de 60 baderneiros foram percorrer duas ruas do bairro de Pinheiros com a deliberada intenção de vandalizarem propriedades privadas e públicas. E a Polícia Militar do Estado de São Paulo agiu de forma correta, evitando danos ao patrimônio privado e público e ação de vândalos. Quero, com isso, registrar primeiro o comportamento dos que organizaram estas manifestações, que fizeram de forma, repito, de forma ordeira nas suas organizações e nas suas manifestações. Tivemos prisões de manifestantes ou de vândalos que portavam itens como coquetéis molotov, soco inglês, canivetes, facas e barras de ferro, que foram retidas antes das manifestações, seja na Avenida Paulista, seja na região de Pinheiros, no Largo da Batata. Quero registrar também que algumas imagens que circularam hoje de manhã pelas redes sociais de policiais da PM de São Paulo estão sendo analisadas pela Corregedoria da Polícia Militar, e a orientação dada pelo governador é, se houve erro, que os que erraram sejam punidos. São Paulo não tem compromisso com o erro e não endossa nenhuma atitude de violência da sua polícia, seja civil, seja militar. Aliás, é a posição do comando da Secretaria de Segurança Pública, com o general João Campos, que está aqui presente. Porém, quero deixar claro também, como governador, que não aceitamos vandalismo. Novas medidas serão adotadas pela Polícia Militar para próximas futuras manifestações, para que fiquem claramente separados vândalos de manifestantes. Os manifestantes merecem respeito nas suas posições, sejam pró ou contra o governo Bolsonaro, mas isso faz parte da democracia e o governo de São Paulo respeita essas manifestações. Porém, vândalos de um lado ou de outro não serão permitidos,
e a força e a determinação da lei será aplicada para impedir qualquer ato de violência, seja ele contra pessoas ou contra o patrimônio público ou privado. Também, por iniciativa do governo de São Paulo, pela primeira vez, nós convidamos representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Corregedoria para estarem no centro de comando, no Copom, no bairro da Luz, em São Paulo, acompanhando diretamente dali todas as ações e todas as ordens de comando da Polícia Militar de São Paulo. Nós não temos nada a temer e nem a esconder, e este será o procedimento para todas as próximas manifestações também. Representantes, repito, do Ministério Público, da OAB e da Corregedoria e da Ouvidoria da PM serão convidados a estarem na sede do Copom, de onde saem todas as orientações de comando para as ações preventivas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Lá estavam, aliás, ontem, o general João Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, coronel Álvaro Camilo, secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, e todos os demais comandantes da PM, exceto os que estavam em loco, evidentemente. A democracia em São Paulo será praticada sempre com liberdade e paz. E este será o princípio de todas as ações e o acompanhamento feito pela Polícia de São Paulo. Demais detalhes serão apresentados a vocês pelo coronel Álvaro Camilo, secretário executivo de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Segunda informação, segunda mensagem, transparência. O jornal Estado de São Paulo de hoje revela uma medida que o governo adotou na última quinta-feira, 2 dias antes do apagão de dados da saúde. O governo de São Paulo determinou que a Fundação SEAD divulgasse no portal do governo de São Paulo todas as informações relativas ao coronavírus. Já vínhamos fazendo isso, ampliamos estas informações para garantir acesso a toda a população, especialmente jornalistas, a tudo aquilo que se refere ao coronavírus no Estado de São Paulo. E a partir de hoje serão divulgados também os dados de internações. Nós estamos até ampliando o volume de informações para permitir ainda uma transparência maior, melhor e mais atualizada. E nós entendemos que transparência e clareza contribuem no combate à pandemia. Agora sim, nas informações, são duas. A primeira, a inclusão de testes realizados pela iniciativa privada ao cadastro público deve aumentar em até 4 vezes a testagem monitorada diariamente em São Paulo. O governo do Estado ampliou a sua capacidade de testagem de 1.000 testes por dia no início do mês de abril para 8.000 testes neste momento. Porém, a inclusão de testes realizados pela iniciativa privada ao mesmo cadastro de controle vai elevar o número de testes monitorados em São Paulo diariamente para 30.000 testes dia. Sobre isso falará Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. A iniciativa privada aqui em São Paulo já realiza cerca de 20.000 testes por dia e a partir de agora será obrigatória a notificação por laboratórios privados ao setor público com uma resolução da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Ao incluir os testes realizados pela iniciativa privada ao monitoramento público, isso dará uma visão mais abrangente da pandemia e como combatê-la. Mais uma vez, São Paulo entende que transparência nos dados significa trabalhar melhor para vencer a pandemia, jamais esconder informações. E massificar a testagem para diagnóstico é uma maneira de controlar a disseminação do vírus em São Paulo e certamente no país. Segundo informação, o governo do Estado de São Paulo entrega nesta semana mais 830
novos respiradores para hospitais públicos do estado de São Paulo. Com a entrega desses 830 respiradores nesta semana, o governo chega a 1.627 respiradores entregues para hospitais em todo o estado de São Paulo, capital, região metropolitana, interior e litoral. E ao longo das 2 próximas semanas, ou seja, até o dia 30 de junho, vamos entregar mais 1.000 respiradores para as demandas regionais, capital, região metropolitana, interior e litoral de São Paulo. Cada respirador entregue significa um novo leito de UTI aberto na rede pública, seja municipal ou estadual. E por fim, nesta mesma informação, o estado de São Paulo dobrou o número de leitos de UTI abertos desde o início da pandemia e superou a marca de 7.800 leitos de UTI com esta nova entrega já feita e acrescendo mais 1.000 ao longo das 2 próximas semanas, ou seja, teremos 8.800 leitos exclusivos para o atendimento ao coronavírus até o final do mês de junho. Eram estas as informações e as mensagens. Agora, pela ordem, começamos com o Coronel Álvaro Camilo, secretário executivo da Segurança Pública do Estado de São Paulo, que fala em nome da segurança e, se necessário, com comentários do General João Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Coronel Camilo. Senhor governador, nossos secretários, a todos que nos acompanham, a polícia tinha 2 missões ali naquela acompanhamento daquela manifestação por orientação do nosso General Campos. Primeiro, proteger as pessoas, proteger a integridade física das pessoas. Segundo, garantir os direitos, direito de reunião, direito de manifestação, e assim foi feito. Negociamos ao extremo, isso faz parte até do uso progressivo da força na área de segurança. Conversamos com os manifestantes, chamamos para reuniões, a primeira frustrou, chamamos mais uma reunião, não chegamos a um acordo com os organizadores, todos queriam se manifestar ao mesmo tempo na Paulista, e isso era um risco. Então foi feita a intervenção da nossa Procuradoria-Geral junto ao Poder Judiciário e se definiu 2 locais diferentes, com a participação intensa também do nosso Ministério Público, ficaram definidos. Paulista para aqueles pró-governo federal, Largo da Batata para os contrários ao governo federal. Livre manifestação para todos, e a polícia colocou na rua 4.000 homens, protegendo não só as 2 manifestações, mas também terminais rodoviários, metrô, CPTM, transporte coletivo, justamente para não ter problemas isolados que atrapalhassem o direito de manifestação. Isso foi muito bem, reuniram-se praticamente aí perto de 100 pessoas na Avenida Paulista e próximo a 3.000 pessoas no Largo da Batata, pacificamente durante o dia inteiro, inclusive apresentando faixas, palavras de ordem, sem nenhum tipo de problema, até que no final houve aí, infelizmente, a ação de alguns vândalos. Durante esse período do dia, foi feita a detenção de 17 pessoas que também tentaram quebrar a ordem. Pessoas com coquetel molotov, soco inglês, estilingues, pedaços de madeira, e todos conduzidos aos distritos policiais, durante o dia 17. Depois, o movimento pacífico tinha determinação judicial para não se deslocar, tentaram se deslocar. A polícia conversou com eles para que eles não fizessem isso. Entraram em cena os negociadores da Polícia Militar, são aqueles que ficam lá na manifestação com um capacete diferente, um capacete azul. Fizeram negociação e cederam, combinaram com os manifestantes, já como uma flexibilidade ali da polícia, para que eles fossem até a Fradique Coutinho, fizessem um ato e se dispersassem. A maioria já estava começando a dispersar no Largo da Batata, mais ou menos 1.000 foram ali para Fradique Coutinho, fizeram um ato e a grande maioria foi embora. A partir daí, um grupo que aí eu não considero mais manifestantes, são vândalos, tentaram subir para a região da Paulista para provocar aí atos de vandalismo, isso era claro. Começaram pelo Banco Bradesco, ali na Rua dos Pinheiros,
os próprios manifestantes fizeram esse vandalismo cessar, e a partir daí tentaram em vários pontos danificar o patrimônio. A polícia tentou muitas vezes negociar, fez a força de dissuasão, ou seja, colocando a tropa, colocando mais efetivo, mesmo assim enfrentaram a polícia, quebraram o patrimônio, começaram a jogar as caçambas na rua onde encontraram, quebraram o Banco Itaú também, a vidraça do Banco Itaú, e a polícia usou aí a força necessária para parar a manifestação. Nesse momento, mais 15 pessoas foram detidas, praticando atos de vandalismos e conduzidos aí ao 14º DP, que está apurando tudo agora do que aconteceu. Então, em resumo geral, foi isso que aconteceu. Durante todo o dia os atos foram pacíficos, tanto na Avenida Paulista quanto no Largo da Batata. E no final, não são manifestantes, um grupo tentou causar aí prejuízo à cidade, ao patrimônio e até outras pessoas que estavam trafegando com seus veículos nessas ruas. Aí houve a necessidade da intervenção policial na medida, do uso progressivo da força, e acabou fazendo aí essa intervenção e fazendo mais algumas detenções. Foi isso, senhor governador, esse é o resumo do que tivemos ontem nas manifestações. Obrigado, Coronel Camilo. Apenas para reafirmar, também na sede do Copom, convidamos os veículos de comunicação, lá estavam, por exemplo, transmitindo ao vivo de lá, independentemente da cobertura no local ou nos locais, a CNN e a Globo News. O mesmo convite, o mesmo procedimento será aberto a todos os veículos de comunicação, que independentemente de cobertura no ou nos locais, terá acesso também ao Copom, acompanhando as orientações e ordens feitas direto do Centro de Comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, dentro do princípio de transparência absoluta de todas as nossas ações. Lembrando que também OAB, Ministério Público, Corregedoria e Ouvidoria da Polícia estarão também presentes na sede do Copom. Agora, saindo da segurança e voltando para a saúde, Dr. Zé Henrique Guerra, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, dá os números de hoje da saúde em São Paulo. Guerra. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Estamos aqui com os números atualizados. O Brasil chegou ontem a 691 mil casos, 758, e 36.455 óbitos. São Paulo tem hoje 144.593 casos confirmados e 9.188 óbitos decorrentes. Nossa taxa de ocupação para o estado de São Paulo está em 67,5% e na Grande São Paulo 75,5% de ocupação dos leitos, fruto do aumento do número de leitos que nós realizamos nesta área. Estão internados em UTI 4.816 pacientes e em leitos clínicos 7.792 pacientes. Esses são internados confirmados e casos suspeitos. Já foram dadas altas hospitalares a 27.118 pacientes em toda a rede Covid do Estado de São Paulo. Obrigado, governador. Obrigado, secretário Guerra. Como podem observar, estamos baixando a taxa de ocupação nas unidades de terapia intensiva dos hospitais públicos no estado de São Paulo, na Grande São Paulo e na capital de São Paulo. E sobre a capital, daqui a pouco, Bruno Covas poderá falar a respeito. Vamos agora à intervenção do Carlos Carvalho, que é o coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, o nosso Comitê de Saúde. Carlos Carvalho. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos presentes. Só um comentário rápido da importância desses números que vêm ocorrendo na capital, na Grande São Paulo e no estado como um todo, mostrando que essa maneira como a Secretaria da Saúde veio se adaptando às demandas e a possibilidade de suprir essas demandas com a abertura progressiva de leitos e a capacitação desses profissionais
que vão atender esses pacientes, que nós pretendemos detalhar um pouco mais amanhã no nosso Dia da Saúde, vai ficar claro para vocês que isso está sendo possível, está propiciando que São Paulo, apesar desse número grande, que ainda acontece, apesar de nítidos sinais de estabilidade em alguns municípios e algumas regiões do estado, ainda estamos preparados e temos capacidade ainda de absorver um pouco a mais. O preparo que foi feito está sendo completamente positivo e está trazendo vantagens, sem dúvida nenhuma, para a nossa população. Acho que nesse momento eu gostaria de deixar mais detalhes para falarmos sobre isso para o dia da manhã, para o Dia da Saúde. Obrigado, doutor Carlos Carvalho. Lembrando que amanhã, terça-feira, a coletiva de imprensa é exclusivamente sobre a saúde, com todos os representantes, todos os médicos, cientistas da área de saúde, seja do centro de contingência, sejam outros médicos que aqui estarão. Agora, com a palavra, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. O Vignoli dá um balanço sobre as outras áreas, além da capital de São Paulo, região metropolitana, interior e litoral. Vignoli. Muito bem, governador, boa tarde a todos. Passados aí 7 dias do início da nossa retomada consciente, já é possível fazer um balanço muito importante sobre essa primeira semana. Primeiro, de que a população, os prefeitos, na sua imensa maioria, seguem respeitando os preceitos de que a retomada gradual das atividades não significa o fim da quarentena. As taxas de isolamento seguem taxas importantes, não tiveram aí uma queda relevante. Isso significa que a imensa maioria da população segue com os dados apresentados por aqui, para que a gente possa fazer uma retomada consciente das atividades, sem fazer com que a vida social seja impactada com isso, possibilitando índices importantes ainda de isolamento social. E a segunda informação importante é que, se a gente chega nesse momento podendo fazer essa retomada, muito se dá a capacidade hospitalar instalada aqui no estado de São Paulo. A ocupação vem caindo em todo o estado. O Dr. German colocou aqui agora há pouco no balanço, 67,5% a taxa de ocupação no estado de São Paulo e 75,5% na Grande São Paulo, né? Índices que eram há poucos dias superiores a 90%. Então isso está se dando graças a esse trabalho de aumento da capacidade hospitalar em todo o estado de São Paulo. Começamos com 3.500, já estamos em 7.800 com as entregas dessa semana. Vamos chegar à entrega de 830 respiradores até o fim da semana, 150 por dia em média sendo distribuídos, nos lugares que mais precisam, ou seja, com taxas de ocupação maiores, e também aonde eles são funcionais, aonde eles se tornam leitos de UTI de fato, de maneira rápida e contundente. Com isso, a região metropolitana de São Paulo teve ao longo dos últimos dias 30% de aumento na sua capacidade hospitalar, atingindo 1.500 leitos nesse impacto, que se dá podendo fazer, além de uma segurança para as pessoas da região metropolitana no impacto da pandemia, também com que elas possam aumentar a sua capacidade, possibilitando ter menos de 80% na taxa de ocupação, preceito básico para a sua retomada e possível flexibilização. Então, com isso, a gente segue aqui o preceito do governo do estado de São Paulo, de que ninguém no estado de São Paulo ficou até agora sem atendimento na saúde, e com essa fortalecida na capacidade hospitalar, nós vamos seguindo essa reta aqui em São Paulo. Obrigado, Vignoli. Não ficou, não está, ou seja, ninguém sem atendimento e nem ficará. Todo o sistema de saúde do estado de São Paulo absolutamente sob controle desde o início desta pandemia, um processo de regulagem da Secretaria da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo, uma medida positiva que tem nos permitido controlar a pandemia de forma correta e dentro dos protocolos da saúde. Antes da última intervenção, que será do Bruno Covas, vamos ouvir agora a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, especificamente sobre o tema da testagem
conforme anunciei hoje nas primeiras mensagens da coletiva. Patrícia. Obrigada, governador. A testagem bem realizada e bem reportada é um pilar fundamental para o sucesso do controle da pandemia e para a retomada consciente aconteça o mais rápido possível. Nós verificamos e já divulgamos nas últimas semanas que o governo se dedicou muito para aumentar a capacidade de testagem estadual, com um trabalho liderado por Dimas Covas. Multiplicamos a nossa capacidade de testagem por 8 vezes, hoje tendo a capacidade de teste de 8 mil testes dia e que também está sendo ampliada, com aumento também de recebimento de insumos e outros materiais. Mas também estamos trabalhando numa parceria com o setor privado para integrar as informações do setor privado e para apoiar as empresas na realização de testagem. Essa estratégia, ela tem 3 pilares fundamentais. O pilar aqui de entender onde esses testes estão sendo realizados, qual que é a capacidade necessária e como otimizar o uso dos recursos, olhando de uma forma inédita para a testagem pública, estadual e municipal, testagem privada e também empregadores, para que a gente junte, some esforços, aprenda mais e controle mais rapidamente a pandemia. O segundo pilar é melhorar o processo de notificação e consolidação dos testes, não somente os positivos, mas também os negativos, porque agora é fundamental ter essa informação e entender o percentual da população que hoje tem o vírus ou que já teve contato com o vírus. E, por fim, o selo de testagem privada com empregadores para que eles tenham o apoio necessário, entender onde procurar os testes. E nós lançamos na sexta-feira passada o protocolo de testagem já há uma semana e na sexta-feira também uma resolução que reforça esse trabalho. Agora, a resolução está sendo lançada hoje, que é a resolução número 80, dia 8 de junho, foi publicada agora nessa manhã, ela foca exatamente na melhoria da notificação. Na próxima página, nós temos aqui uma notícia muito importante para todos nós. E um agradecimento já ao setor privado, o Instituto Coalizão Saúde, junto com a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, e as principais empresas de diagnóstico, a citar aqui Fleury, DASA e Einstein, se uniram para nos ajudar nesse esforço de entender qual é a capacidade total de testagem no estado de São Paulo hoje. 8 mil testes dia no governo estadual, mas nós temos já uma estimativa preliminar do privado também, que nós temos uma capacidade adicional entre 25 e 35 mil testes adicionais. Com o olhar completo, com as informações de todos esses testes, além de elevar São Paulo para um patamar de referência mundial em testagem, nós podemos aprender rapidamente sobre a pandemia e qual que é o nível de contato da população com o vírus. Na próxima página, a resolução traz exatamente isso. Ela reforça a obrigatoriedade da notificação de testes, não somente positivos, casos confirmados, mas também negativos. PCR e sorológico. O modelo padrão para notificar os dados está detalhado na resolução. Instruções também para inquéritos epidemiológicos. Tem uma série de iniciativas lideradas por universidades, iniciativas privadas, sociais, para realizar inquéritos epidemiológicos em populações, e a gente precisa ter acesso direto a esses estudos. Penalidades no caso de não notificação, isso não é uma recomendação, é obrigatório a informação desses dados. E, por isso, nós estamos fazendo um reforço não somente com os laboratórios, mas também com os municípios. E agora, em desenvolvimento nessa semana, uma plataforma adicional para facilitar a inserção desses dados. O governador tem sempre repetido, essa gestão está com um compromisso e honrando esse compromisso a cada dia de tomar decisões baseadas em dados e evidências, e é por isso que ter os melhores dados é tão importante para todos nós. Então, reforçando o agradecimento, mas também o pedido para a iniciativa privada, para que esses dados sejam reportados. Estamos também fazendo um trabalho retroativo das últimas 4 semanas. No estudo adicional que está sendo realizado, e que vai ser tema também das coletivas da saúde, como um exemplo, o nível de testagem aumentou tanto, e testes sorológicos, inclusive, sendo aplicados, que hoje mais de 20% dos casos reportados já estão vindo de testes sorológicos. Isso é uma boa notícia, porque os testes sorológicos olham para o passado.
PCR olha para o futuro. O sorológico mostra quem já teve contato com o vírus, mas essas pessoas não precisam de leitos, essas pessoas já estão numa nova etapa. Por isso que nós vamos passar também a separar esses números no trabalho inédito da vigilância epidemiológica, porque a gente realmente precisa da informação e vamos sempre compartilhar em tempo real todas as informações que nós estamos obtendo. Para finalizar, reforçando o ponto do secretário Vignoli, isolamento tem se mantido, um agradecimento à população que segue comprometida com o controle da pandemia e mencionando as taxas aqui desse fim de semana, na capital, nós tivemos aqui um isolamento no domingo de 53%, no sábado de 51%, a média do estado no domingo de 52% e no sábado de 49%. A capital segue acima, o prefeito sempre coloca o esforço que tem sido feito, e lembrando que é o maior delta de isolamento do estado, que a gente compara a base desde a quarentena até o número de hoje. E mais de 20% de isolamento adicional é o número que tem sido mantido na capital em todos os dias. Isso é muito importante para a eficácia de todo o trabalho que está sendo realizado. Muito obrigada. Obrigado, secretária Patrícia Ellen. E agora vamos ao Bruno Covas, prefeito da cidade de São Paulo. Bruno. Boa tarde a todos. Hoje pela manhã nós reabrimos o Descomplica de Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. A expectativa da prefeitura é que esse seja o único equipamento reaberto agora nessa fase 2 que o município se encontra. Ele foi reaberto para demonstrar o que a prefeitura quer em relação às ações que precisam ser desenvolvidas nos locais que fazem atendimento à população. Amanhã será publicado um decreto no Diário Oficial do município, estabelecendo quais as regras todos os equipamentos que fazem atendimento à população precisam observar. Lá no Descomplica do Campo Limpo, que é um equipamento que inclusive tem a aprovação de 99,57% das 300 mil pessoas que já foram atendidas naquele local, ele foi reaberto hoje, com um prazo de atendimento de 4 horas, com 20% da capacidade, com os funcionários alterando, metade trabalha presencialmente durante um dia e a outra metade no dia subsequente, o restante continua em teletrabalho, as mães com filhos em idade escolar permanecem em teletrabalho, da mesma forma todos os funcionários que estão no grupo de risco, o atendimento de apenas 20% da capacidade, ou seja, apenas 240 atendimentos por dia, atendimento apenas agendado, seja pelo 156, seja pelo portal do Descomplica, distanciamento mínimo de 2 metros por pessoa, acompanhantes só entram em casos de extrema necessidade, a obrigação de utilização de máscara, disponibilização de álcool gel, higienização dos equipamentos a cada atendimento que é realizado, testagem de todos os funcionários, lá inclusive no Descomplica, todos foram testados na sexta-feira, dia 5 de junho, aferição da temperatura de cada pessoa que entra no equipamento, ou seja, todas essas regras vão constar agora de um decreto municipal para poder balizar o que nós queremos em todos os equipamentos que já estão abertos. São 120 equipamentos que permaneceram abertos durante esse período da quarentena, a grande maioria deles ligados à área da assistência social, continua a fazer o atendimento à população em situação de alta vulnerabilidade, e somente quando estivermos na fase 3 é que vamos avaliar a possibilidade de reabertura de outros equipamentos aqui da Prefeitura de São Paulo. Era esse o informe que eu gostaria de dar no dia de hoje. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Bruno Covas. Vamos agora às perguntas dos jornalistas aqui presentes. Vamos começar com a TV Record, jornalista Cleisla Garcia. Cleisla, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Prefeito, a gente sabe que a cidade de São Paulo, ela se adequou a essa realidade de uma maneira dura até,
e a gente já começa, depois do apogeu, ter essa expectativa de reversão desses casos. Mas a grande preocupação é de que, mesmo com a flexibilização interna, o que pode ser feito para proteger os limites de uma cidade que já sofreu tanto, sendo essa cidade uma das maiores da América Latina, recebendo milhares de pessoas de outros países e de outras cidades. Veneza, por exemplo, foi uma cidade que abriu dentro e fechou fora. O que existe, prefeito, de possibilidade, mesmo que muito difícil, para proteger a cidade de São Paulo? Os protocolos de reabertura de cada setor são pensados exatamente por essa razão. Nada contra as cidades pequenas, mas aqui quando a gente fala em reabertura de comércio, nós estamos falando em milhares de estabelecimentos e milhares de pessoas que podem vir a voltar a frequentar a cidade de São Paulo. É por isso que uma das preocupações, que já está, inclusive, no decreto estadual e que é reproduzido no decreto municipal, é a capacidade de 20% em relação ao total de estabelecimento. Então, são esses protocolos que estão sendo assinados com a Prefeitura que garantem que a gente não vá reabrir de qualquer forma na cidade de São Paulo. Agora, qualquer ação que possa beirar a xenofobia, o desrespeito a pessoas que são de fora da cidade de São Paulo, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a cidade de São Paulo é uma cidade de migrantes e imigrantes. É uma cidade que tem a sua força por conta de inúmeras pessoas que para cá vieram em busca de uma oportunidade. Então, fechar a cidade de São Paulo é algo que hoje está descartado no horizonte da Prefeitura. Previsão de limitação de voos, alguma coisa com relação a isso, até voos internacionais, ou não existe esse projeto? Não, você limitando a abertura do comércio, você estabelecendo regras de abertura de comércio, é isso que dá tranquilidade à vigilância sanitária, que nada vai ser feito de qualquer forma. É exatamente por isso que, mesmo autorizado pelo governo do Estado, a Prefeitura tomou a precaução de ouvir a sua vigilância sanitária antes de reabrir qualquer coisa aqui na cidade. Obrigado, Bruno Covas. Cleisla Garcia, obrigado pelas suas perguntas. Vamos agora à CNN com a jornalista Marcela Raal. Marcela, aproveito para desejar boas-vindas e sucesso ao Rafael Colombo na CNN, juntamente com a jornalista Daniela Lima. Por favor, Marcela. Obrigada, viu? Boa tarde a todos. Bom, os estados, eu gostaria de saber se eles vão se unir de alguma forma para divulgar os dados em relação à pandemia da Covid-19, né? Uma vez que os dados foram tirados do ar, depois voltaram, estão um pouco difusos. E outra coisa que a produção me manda agora é que foram registradas 43 mortes por Covid no estado. Esse é o menor número de mortes confirmadas em 24 horas, é isso mesmo? Obrigada. Obrigado, Marcela. Vou passar ao secretário da Saúde, José Henrique Guerma, que integra o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, que fez, inclusive, aquela manifestação na quinta-feira da semana passada, com o Dr. Beltrame, que é o presidente do Conselho e secretário de Saúde do Estado do Pará. E também sobre o tema das mortes, pode responder o secretário Guerma. Ok, muito obrigado pela pergunta. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, presidido pelo Dr. Beltrame, que é o secretário do Pará, realizou, além da manifestação contrária à questão da recontagem dos óbitos como uma questão absolutamente incabível neste momento, também realizou e está fazendo uma tabela diária do número de casos estados por estado. Isto já existia, porque era isto que, de certa forma, alimenta o Ministério da Saúde aos dados que ele coloca do dia anterior. Então, isso já existe e o CONAS, então, que é o nosso conselho, passa a publicar internamente todos os dados de cada um dos estados, continuando aquilo que ele já vinha fazendo. Com relação ao número de óbitos, então, provavelmente amanhã você vai ter um número maior, pelo problema que nós temos, que não existe uma certa
retidão, vamos dizer assim, entre segunda e terça-feira por causa do domingo e do sábado. Então você tem um número de óbitos e de casos que são contabilizados desta forma. Então amanhã você vai ver que existe um aumento do número de óbitos e de casos também. Isso existe por causa da questão administrativa e não por causa da questão assistencial. Nós sabemos que quem aparece como um óbito hoje não significa que o óbito ocorreu hoje, né? Então isso é uma estatística de sempre tem um delay de alguns dias. Quer comentar? Então vamos, Marcela, ouvir o comentário do Carlos Carvalho, que é o coordenador do Comitê de Saúde. Doutor Carlos. Me lembro bem na terça-feira da semana passada, quando fomos perguntados aqui como é que estava sendo implantado esse Plano São Paulo, que dita regras para chegar até a flexibilização, no momento onde estávamos tendo recordes de casos e de óbitos. Exatamente porque na terça-feira olhamos os dados da segunda. Hoje, segunda, estamos olhando os dados que foram imputados na rede, no programa, no domingo. Então, como o Zé Henrique German comentou, como esses dados no final de semana não são imputados com a mesma frequência, com a mesma velocidade dos dias úteis, ocorre esse retardo, esse delay na contabilidade. Mas, de qualquer forma, eu quis chamar a atenção, independente desse número talvez ser falsamente baixo, ele continua apontando para uma certa redução no estado de São Paulo. E esse é um dado positivo que há um mês atrás estávamos esperando ter uma certa noção de que realmente já atingimos estamos atingindo o nosso platô, e isso é um dado que nos deixa bastante mais tranquilos. Temos muito problema ainda pela frente, temos várias semanas de intenso trabalho e precisamos ainda do apoio irrestrito da população em termos de usar máscara e manter essas taxas de isolamento social que a Patrícia Henning mostrou que está na faixa de 50 e pouquinhos %. Vamos tentar chegar logo aí aos 60%, porque com isso nós vamos conseguir controlar definitivamente essa virose no estado de São Paulo. Só complementando, dois pontos. O primeiro, enfatizando o que o Dr. Carlos disse, nós estamos tendo um crescimento, eu diria assim, a baixa velocidade. São 5% de casos que se confirma a cada dia e 3%, às vezes menos um pouco, de óbitos que se confirma a cada dia. Isso vem vindo já há um bom tempo. Então, nesse sentido, nós temos que observar o que o Dr. Carlos colocou, que é uma certa estabilização do comportamento da epidemia no estado de São Paulo. A outra questão que diz respeito para a necessidade de estabelecer as diversas regiões do estado de São Paulo, no sentido de fases 1, 2, 3 e 4, nós não usamos por isto mesmo o valor diário, e sim a média semanal, para que a gente possa excluir este problema com a questão do valor diário. Obrigado. Obrigado, doutor German. Marcela Raul, muito obrigado pelas perguntas. Vamos agora ao portal IG, com a jornalista Eduarda Esteves, na sequência o SBT e o Diário do Grande ABC. Eduarda, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. O sistema prisional, os funcionários do sistema prisional de São Paulo alegam que até o momento não foram feitos testes rápidos em massa. Essa denúncia foi feita pelo Sindicato dos Funcionários. Eu gostaria de ter uma atualização por parte do governo do Estado, se esses testes ainda vão ser feitos em massa, e também uma atualização sobre o número de mortes já registradas nos presídios do Estado. Muito obrigada. Eduarda, em relação à segunda pergunta, eu não tenho os dados aqui
para lhe oferecer, mas vou pedir que sejam oferecidos ao portal IG ainda hoje. Os dados existem, é que nós não temos a informação aqui. Em relação ao sistema prisional, a orientação do Governo do Estado, através da Secretaria da Saúde, foi exatamente de priorizar o sistema prisional, os agentes e também aqueles que estão cumprindo pena no sistema prisional. Isso está em curso, ou seja, os testes estão sendo feitos em todo o sistema prisional do Estado de São Paulo. E repito, em relação ao número, ainda hoje, eu diria no limite das 15 horas, você terá essa informação. Vamos agora ao Fábio Diamante, do SBT, na sequência Diário do Grande ABC e Rádio Jovem Pan. Fábio Diamante, do SBT, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, a minha primeira pergunta é em relação a alguns prefeitos da Grande São Paulo. O doutor Vignoli disse que a relação, a grande maioria dos prefeitos tem apoiado, mas evidentemente são os que estão na fase laranja ou na amarela. Os que estão na fase vermelha têm tentado abrir comércio, estabelecimentos todos os dias, e isso ocorreu no fim de semana na região do ABC, hoje continua acontecendo, e as imagens que a gente teve de São Vicente, na Baixada, no fim de semana, são impressionantes, as pessoas no comércio. São Vicente abre shopping hoje. A capital paulista não abriu seus shoppings ainda, e São Vicente, na fase vermelha, vai fazer isso. Queria saber o que está ocorrendo e o que mais pode ser feito além da atuação do Ministério Público, que tem tentado, mas muitas vezes com aquela morosidade que nós já conhecemos. Uma outra pergunta para o prefeito. Prefeito, hoje iniciou-se aquela tentativa de fazer com que os ônibus circulassem lotados apenas com os passageiros sentados. Muitas linhas isso não aconteceu, né? Os ônibus ficaram lotados com as pessoas em pé. Isso coloca as pessoas em risco e não faz muito sentido, né, elas chegarem no trabalho com uma série de preocupações de higiene e de isolamento e serem obrigadas a utilizar os ônibus lotados. Queria saber como é que isso pode ser revertido, pensando que foi a primeira segunda-feira, né, do início da retomada. Obrigado. Fábio, obrigado. Vamos por partes, começando com o secretário Marco Vignoli. Vignoli. Bom, muito bem. Bom, primeiro que de 645 municípios do Estado, há mais de 60 dias, a imensa maioria tem seguido as regras e, mais do que isso, tem ido além, né? Tem feito um bom trabalho e a gente está nesse estágio graças a esse modelo, governo do Estado, prefeitura, sociedade atuando. No que tange aos municípios na fase vermelha, se eu não me engano, cerca de 80 municípios, algum número próximo disso, a imensa maioria também seguiu os protocolos do Estado. No ABC, a tentativa de reabertura das concessionárias já teve o Ministério Público, como sempre, atuante de forma contundente e de forma ágil, né? São Bernardo do Campo já tem uma decisão determinando com que retorne com o modelo estabelecido pelo Estado, e o município de Diadema também. Então, nesse preceito, ele tem agido muito rápido e, de modo geral, em mais de 60 dias de pandemia, os prefeitos têm seguido essas regras e também, sempre que acontece algum termo desse sentido de tentativa de flexibilização a mais, eles têm recuado. Citamos aqui exemplos da Grande São Paulo, mas podemos citar Marília, que aconteceu a mesma coisa, nós também ganhamos o retorno deles, e assim tem sido essa construção. Só para registrar, a imensa maioria dos 645 municípios, podemos colocar aí mais de 95% deles, tem seguido à risca aqui o modelo do governo do Estado de São Paulo. Obrigado, Vignoli. E a segunda pergunta, do Fábio Diamante, do SBT, responde Bruno Covas. Na sexta-feira, as concessionárias e escritórios já puderam ser reabertos. Nós tivemos 1.206.000 passageiros no transporte público municipal, que não é um número muito diferente do que a gente tinha observado. O número estava entre 1.100.000 e 1.200.000 ao longo das últimas 4 semanas. O secretário municipal de transportes havia me dito que garantia que nessa semana não haveria passageiro em pé. Hoje, pela manhã, os números que a gente tem é que 5% das linhas nós tínhamos passageiro em pé. O secretário tem até sexta-feira para conseguir fazer isso. Se até sexta-feira ele não conseguir fazer isso, a partir da segunda é outro secretário que vai tentar fazer isso.
Obrigado, prefeito Bruno Covas. Fábio Diamante, obrigado pelas perguntas. Vamos agora a uma pergunta não presencial, online, do jornalista Leandro Amaral, do Diário do Grande ABC. Leandro, boa tarde. Prazer em encontrar você. Sua pergunta, por favor. Muito boa tarde, governador. Muito boa tarde a todos presentes. Só uma pequena correção, governador, do jornal Repórter Diário, que aqui normalmente no ABC os veículos trazem o nome ou Repórter ou Diário, e aliás todos aqui sempre atuando com muita cobertura do dia a dia do estado de São Paulo. Leandro, me desculpe, bastante... tem toda a razão, Repórter governador. Diário, perdão, desculpe. 3 considerações bastante rápidas, governador. Até na pergunta do colega Fábio Diamante, que me antecedeu, a Justiça concedeu liminar já para 2 cidades, Diadema e São Bernardo, suspendendo essa reabertura gradativa, e deve acontecer nos próximos instantes com os 5 demais municípios do ABC. Como é que o senhor avalia essa decisão? E qual a orientação para, por exemplo, concessionárias e escritórios? Abre, fecha, o decreto municipal fala que pode abrir, o decreto estadual fala que deve fechar. Qual a orientação? Na mesma linha, a divergência básica entre os dados que o Estado tem e as prefeituras do ABC, os prefeitos dizem que o ABC poderia avançar e o Estado diz que ainda não, é com referência aos leitos privados. Essa questão foi resolvida, foi apaziguada? E, para fechar, em relação ao prefeito Bruno Covas, os prefeitos do ABC têm pedido e reclamado muito de um diálogo mais constante pela proximidade geográfica e também pelas decisões que refletem diretamente aqui na região, um diálogo mais próximo com a Prefeitura de São Paulo. Como é que o prefeito Bruno Covas responde a esse pedido dos prefeitos do ABC? Obrigado. Leandro, 3 perguntas, vai pedir música no Fantástico, hein? Mas, em relação à primeira, sendo bastante objetivo, a avaliação da decisão é a decisão da Justiça, a decisão correta, através do Ministério Público e também do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A orientação cabe ao governo do Estado de São Paulo. E a recomendação para o comércio, especialmente, como você mencionou, de concessionárias de veículos, é seguir a regra estadual e obedecer à orientação da Justiça. Todo empresário sabe que desobedecer orientação da Justiça significam penalidades graves e agudas, inclusive no campo criminal. E o mesmo em relação a prefeitos. O prefeito que tem juízo obedece ao Ministério Público e obedece à Justiça, né? Vamos agora à segunda das suas perguntas, que é sobre leitos, com o José Henrique Guerra, secretário da Saúde. Pois não, obrigado, governador. Leandro, é o seguinte, a Secretaria de Estado tem há um certo tempo um sistema que nós sempre denominamos de censo hospitalar. Agora, por ocasião da epidemia, ele se tornou o censo Covid, em função da própria quantidade de casos e assim por diante. Nesses estão uma quantidade de hospitais públicos e privados que colocam seus dados dentro do censo, e assim que a gente vai contabilizando essa questão do número de casos. Então, gradativamente conseguimos chegar a um patamar de hospitais que estão no censo bastante significativo, públicos todos e privados na sua grande maioria. Obrigado, Guerra. Leandro, como você já vai pedir música no Fantástico, vou pedir ao Marco Vignoli para complementar essa informação do secretário Guerra. A pergunta é importante, é significativa, por isso a complementação é necessária. Vignoli. Muito bem. Bom, Leandro, só para finalizar a questão do ABC, essa questão tem um centro muito claro, né? A preocupação do governo do Estado em se fazer uma reabertura com uma capacidade hospitalar menor do que o índice básico determinado aqui pelo governo. E o que o Estado fez? Em pouco mais de uma semana, 115 novos leitos de UTI no ABC, 34% de crescimento. Então, não se trata de uma queda de braço com prefeitos, mas sim de uma parceria, de um fortalecimento para que a gente possa fazer uma retomada no momento adequado, com segurança para a saúde das pessoas do ABC. Se trata fundamentalmente disso, e com isso a gente vai caminhando para fortalecer o ABC paulista e a sua população. Obrigado, Vignoli. E agora sim, prefeito Bruno Covas, para a última das 3 perguntas do Leandro Amaral, do Repórter Diário. Leandro, primeiro, a Prefeitura tem participado de todas as reuniões lideradas pelo secretário Marco Vignoli, que é a reunião com toda a região metropolitana.
Segundo, os prefeitos têm à disposição o secretário executivo do meu gabinete, Ricardo Trípoli, que cuida exclusivamente de relação metropolitana. Então, qualquer questão, qualquer tema que a gente possa ajudar a região metropolitana e o Grande ABC, a Prefeitura está à disposição. Obrigado, Bruno Covas. Leandro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom dia a você. Vamos agora ao Vitor Moraes, da Rádio Jovem Pan. Vitor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Minha pergunta vai para o prefeito Bruno Covas. Eu sei que o senhor já deu uma resposta do que aconteceu na última sexta-feira com relação, na última quinta-feira, perdão, da entrada de alguns deputados no hospital de campanha do AMB. Eu queria perguntar, prefeito, se o senhor não pensa em colocar mais transparência com relação ao que acontece nesses hospitais de campanha, uma vez que está sendo alvo de críticas de deputados e também parte da população não sabe quantas pessoas estão sendo atendidas lá. Obrigado. Bom, todo dia a Secretaria Municipal de Saúde produz e divulga um relatório onde diz, inclusive, quantas pessoas estão internadas nos 2 hospitais municipais de campanha. Fiz o convite na semana passada e faço mais uma vez aqui. Você mesmo, se quiser, pode ir lá cobrir, fazer uma visita e fazer uma matéria em relação ao Hospital Municipal do AMB. Todos os números à disposição da população, refuto completamente qualquer ilação de que a Prefeitura esconde qualquer dado em relação ao Hospital Municipal de Campanha do AMB ou do Pacaembu. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Vitor Moraes, da Rádio Jovem Pan, obrigado pela pergunta. A penúltima é da Rádio Capital, jornalista Carla Mota. Carla, boa tarde. Obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A flexibilização da quarentena tem sido algo recente aqui no nosso país. Se a gente for levar em consideração toda a dificuldade que o Brasil já teve e ainda enfrenta com essa falta de união do país como um todo, eu queria saber do governo do Estado o que a gente pode tirar de exemplo de países como a Nova Zelândia, que conseguiu se sair muito bem, e também até da Itália, que foi um país que também sofreu bastante com a pandemia. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Vou pedir à secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, que coordena também um grupo de consultoria da Deloitte, que está aqui conosco já há 3 meses, com cerca de 20 consultores e que traz dados de 50 países, inclusive a Nova Zelândia, que são analisados e cruzados para permitir uma orientação melhor nas medidas que adotamos aqui em São Paulo. Portanto, considero extremamente oportuna sua pergunta. Patrícia? Muito obrigada. Foram modelos bem diferentes. A Nova Zelândia foi um dos países a primeiro a aplicar o modelo de lockdown logo no início. É um país pequeno, menos denso, mas foi muito bem gerida a crise, com muita transparência também. Como mulher, eu não poderia deixar de mencionar, né, que a gestão da Jacinda tem sido uma gestão muito inspiradora, né, e sempre alguns dos pontos que têm sido destacados são a transparência, a compaixão. Inclusive, teve um dos momentos, ela fez uma coletiva para crianças. É um modelo de gestão completamente inovador, diferente e integrado. Ela sempre trouxe os dados, uma gestão baseada em dados e evidências. E isso, apesar da Itália ter tido um caso completamente diferente, também teve uma similaridade com relação à integração de dados e transparência. Eu acho que ajuda muito, sem dúvida, a ter uma integração nacional. E esse tem sido um desafio que os governadores têm sofrido aqui diariamente. A importância dessa integração faz muita diferença. Nós somos um país continental, as pessoas trafegam entre regiões aqui, e ambos os países aplicaram em diferentes modelos, o modelo de lockdown, que não foi viável aqui no nível nacional, exatamente porque faltou essa unidade nacional com relação ao momento que a gente estava vivendo. Uma das críticas, inclusive, que especialistas trazem, é que se a gente tivesse conseguido aplicar um lockdown nacional, integrado por um período menor de tempo, a gente teria conseguido controlar a crise de uma forma muito mais exitosa. Nós fizemos o melhor que pudemos fazer em cada um dos estados, e São Paulo tem sido citado exatamente com elementos parecidos aí de Itália e Nova Zelândia. O governador tem dado várias entrevistas internacionais,
Os pontos de destaque foram exatamente a quarentena no momento correto, né, todo o trabalho que tem sido feito com dados e evidências, o respeito à ciência, e essa transição agora para a retomada, regionalizada, também olhando os dados, e lembrando novamente que a gente está com a maior parte do Estado entre alerta e controle, com a flexibilização só acontecendo com um momento aí de conforto completo com a epidemia. Obrigado, secretária Patrícia Ellen. Carla Mota, da Rádio Capital. Muito obrigado. Apenas acrescentando, foram 18 entrevistas internacionais feitas por mim até agora e nesta quarta-feira teremos a 19ª para a BBC de Londres. Bem, vamos agora à última pergunta, é da TV Globo, Globo News, jornalista William Cury. Will, fazendo aqui uma intervenção bem-humorada, Beth Pacheco deixou saudade aqui, viu? Eu não tenho dúvida, vou repassar para ela isso aí. Com você, Will. Bom, boa tarde a todos. Eu vou complementar uma pergunta feita pela Marcela sobre os dados que o Conselho dos Secretários de Saúde tem, porque são dados que são divulgados internamente, só que com a nova diretriz do governo federal, eu queria saber se o Conselho vai fazer uma divulgação pública desses dados também, para apresentar um resultado talvez mais condizente com a realidade. E uma outra pergunta, que essa foi uma complementação que não ficou para mim claro, é sobre o plano do governo de São Paulo, né? Porque foi estabelecido fases para a reabertura da economia, mas a gente vê que no ABC já houve, né, uma atitude diferente do que o governo orientou, e também na Baixada Santista com São Vicente. Queria saber até que ponto isso prejudica todo o trabalho realizado pelo governo de São Paulo, quando fez um cronograma para a reabertura, pensando no Estado como um todo, e aí tem algumas cidades que acabam saindo do planejado. Obrigado. Obrigado, William Cury, da TV Globo, Globo News. Começamos pela segunda pergunta e depois vamos para a saúde com o Zé Henrique Guerra, que além de secretário, integra o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E eu vou dividir a resposta ou com o Vignoli ou com a Patrícia Ellen, mas já a posição do governo do Estado de São Paulo é de condenar o comportamento de prefeitos que não seguem a orientação do governo do Estado. O Plano São Paulo foi elaborado com muito cuidado, com muito critério, vários dias de trabalho, inclusive com o Conselho Municipalista, do qual fazem parte alguns desses prefeitos, dada a transparência e o objetivo de construir um programa cuidadoso, faseado, seguro e sob orientação da saúde. Não tomamos aqui iniciativas de ordem política ou por decisão pessoal, personalizando, seja no populismo, seja na vantagem, seja no benefício, ou seja na pressão que é oferecida por setores que querem abrir e não poderão fazê-lo, exceto dentro do que estabelece o Plano São Paulo. E elogiar mais uma vez o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tem dado razão ao governo do Estado e tem protegido o Plano São Paulo e impedido que prefeitos, poucos, tomem medidas erradas, equivocadas e que podem comprometer a saúde da população das suas cidades. Nós não queremos estabelecer nenhum tipo de confronto com prefeitos, mas a orientação é muito clara. Cabe ao governo do Estado a orientação geral e a sequência que os prefeitos sigam as orientações que cabem a eles, mas não rompendo as orientações majoritárias do governo de São Paulo. Marco Vignoli. Muito bem. Bom, o plano é construído todos os dias, né? Nós estamos com a imensa maioria das prefeituras seguindo exemplos excelentes, como a região metropolitana de Campinas, que registra aqui a obrigatoriedade de todos os municípios terem ainda mais cautela. A cautela dada nesse primeiro momento, em mais de uma semana de implementação de plano, é o grande norte dos prefeitos do Estado de São Paulo. Evidentemente que nós temos os exemplos ruins também, né? E dentro disso, duas situações. Primeiro, que o plano delimita uma flexibilização de acordo com o risco que existe naquela região. Então, o prefeito que faz uma reabertura maior do que está permitindo aqui a ciência, a saúde, o nosso plano de retomada, ele está prejudicando, está colocando em risco a população no próprio município.
E a segunda questão fundamental é que o Ministério Público, a Justiça, tem sido ágil e contundente nessas ações. Portanto, essa relação do prefeito ter responsabilidade é essencial nesse momento e nós vamos perseguir para que a imensa maioria dos prefeitos aqui do estado de São Paulo possa ter também, nesses prefeitos que fogem e acabam fazendo uma flexibilização maior do que o permitido, possa ser aqui o nosso norte, aqui no estado de São Paulo. Obrigado, Vignoli. Will, antes de passar a resposta para a saúde, apenas para complementar, do total de 645 municípios do estado de São Paulo, menos de 3% tem posições que confrontam o Plano São Paulo. Vamos, evidentemente, continuar contando com o trabalho do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, mas também com o diálogo e o bom entendimento com esses prefeitos. Não posso acreditar que prefeitos tenham atitudes irresponsáveis ou queiram colocar em comprometimento a saúde e a vida dos seus munícipes. Um bom entendimento, um bom diálogo pode contribuir para isso, para que sigam a orientação do governo do estado e obedeçam o Plano São Paulo. É um plano seguro, bem elaborado, bem feito, fundamentado num programa de saúde e num programa econômico responsável, faseado, gradual e, volto a repetir, seguro. Guerma, a primeira pergunta do jornalista William Cury, na parte da saúde, para a sua resposta. Então, o CONAS é o conjunto dos secretários de Estado. Os dados que vão para o Ministério da Saúde é dentro de um sistema operacional que o sistema técnico de cada uma das secretarias de Estado envia para o Ministério da Saúde. Os dados são os mesmos que nós estamos compilando agora para o grupo dos secretários, são os mesmos dados, não muda. O que nós gostaríamos é que ele voltasse a ter o mesmo formato de apresentação e num horário mais adequado que facilite, né, a divulgação dos dados para todas as pessoas. Se não ocorrer uma transparência nesse sentido, nós teremos que prover ao público e à imprensa, evidentemente, os dados um pouco mais cedo e no formato ideal. Obrigado, secretário Guerma. William Cury, obrigado pelas perguntas. A todos os jornalistas que aqui vieram, os que participaram online, muito obrigado. Obrigado também aos que estão transmitindo ao vivo, especialmente a TV Cultura. Amanhã teremos coletiva de imprensa aqui às 12h30 da Saúde, como fazemos regularmente às terças e quintas-feiras. E a nossa recomendação final, como sempre, fiquem em casa, se resguardem, se protejam. Se tiverem que sair, usem máscaras e respeitem o distanciamento social. Boa tarde a todos e boa semana.